Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Que bom estar mais uma vez juntos para estudarmos a Palavra de Deus e começar esse dia da melhor maneira possível, tendo no coração a Palavra do Senhor, porque ela é forte o suficiente para nos impedir de pecar contra Ele. Você, ao tomar esse vídeo e levar a outras pessoas, é esse benefício que você está prestando àqueles que assistem. Obrigado por sua companhia e sua colaboração. Se ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se junte à nossa grande família Lição Fácil. E se você gostou do nosso conteúdo, ao final, não se esqueça de deixar o seu gostei. Naamã. Agora nós iremos avaliar a história de um outro personagem rico e poderoso que era um general de uma nação inteira. Abaixo do rei comandava esse homem. Naamã, general assírio, ele estava cometido de lepra. E ele ficou sabendo por uma das suas cativas que ele havia trago de Jerusalém, que lá em Israel havia um profeta que poderia curá-lo da sua lepra. Imediatamente ele pediu autorização para o seu rei, que lhe deu uma carta, e ele foi até a terra de Israel. Encontrando-se com o rei, ele pediu: olha, estou aqui para que o Senhor me cure da minha lepra. A carta dizia isso, né? O rei rasgou suas vestes. Como que eu posso curar esse homem da sua lepra? Por acaso sou Deus? Quando Eliseu ficou sabendo da história, rapidamente mandou alguém dizer: diga para esse homem vir até mim, para que ele saiba que aqui em Israel tem um profeta. E Naamã foi lá com toda a sua comitiva. Sabe o que ele esperava? Ele esperava ser bem recebido, né? Ele era uma pessoa poderosa, influente. Talvez o profeta sairia, lhe convidaria para entrar, lhe fazia uma recepção bem calorosa, mas não foi isso que aconteceu. O profeta nem sequer foi ao encontro dele. Ele mandou dizer assim: vai lá e te lava no rio Jordão 7 vezes e a sua carne vai estar limpa, ou seja, você vai ser curado. Ele ficou tão abismado, mas tão revoltado com isso, que ele mencionou em voltar para casa, né? Ah, mas lá na minha terra não tem rios melhores do que esse rio lamacento aqui? Por que esse homem não veio e impôs a mão sobre mim e invocasse o nome do seu Deus? É isso que eu esperava. Ele ficou humilhado com aquilo. Como ele ia embora, sem obedecer o profeta, os oficiais foram atrás e disseram: ô Senhor, se ele tivesse pedido alguma coisa difícil para o Senhor fazer, você não faria? Faria. Então ele pediu algo tão fácil: faça, homem. E assim ele foi. Diz a Bíblia que ele entrou 7 vezes naquele rio e na 7ª vez a sua carne ficou limpa, curada, como a pele de um bebê, diz a Bíblia. Olha que coisa interessante. Bom, alguns fatos nessa história nos ensinam grandes lições. Primeiro, que Deus tem interesse na salvação de pessoas poderosas e ricas. Nós vimos ontem Nabucodonosor e hoje nós estamos vendo Naamã. Segundo, que nós precisamos ter paciência com essas pessoas. Elas vêm trazendo consigo as suas crenças, erradas, é verdade, trazendo consigo as suas crenças, e nós precisamos ter paciência, porque num dado momento o Senhor Deus vai pedir que eles façam alguma reforma em determinado ponto da verdade que eles ainda não conhecem. Ou pelo menos não tiveram forças de praticar. Então eles souberam, não tiveram força de praticar, Deus em determinado momento vai pedir uma reforma sobre aquele assunto, para que eles vivam de acordo com a revelação bíblica. Quer ver? Deixa eu mostrar esses 2 fatos para você. Bom, diz a Bíblia que Naamã, depois da cura, pediu permissão para levar 2 mulas carregadas de terra de Israel. Olha que coisa interessante. 2 mulas carregadas de terra. Isso demonstra que aquele homem ainda estava sendo influenciado pelas ideias pagãs da sua religião anterior. Apesar de ele ter dito, né? Eu nunca mais, diz a Bíblia, né? Esse servo nunca mais oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Ele disse e declarou, e de fato cumpriu isso. Mas logo após ele disse: deixa eu levar 2 mulas carregadas de terra. Ele entendeu que por alguma maneira o Deus de Israel estava conectado com a terra de Israel e que ele deveria sair da sua terra para adorar a Deus ali naquele local. Isso
é uma ideia pagã, né? Que Deus está circunscrito a uma localidade ou um templo, como eram os deuses pagãos daquela época. Claro, temos que ter paciência. Essas pessoas irão compreender e, num dado momento, Deus vai pedir a reforma acerca desse assunto, certo? Isso nós precisamos aprender. Aprender sobre como alcançar essas pessoas e a paciência que devemos ter quando eles forem alcançados. E depois ele demonstra a sua própria sinceridade acerca de uma dificuldade que ele poderia viver. Ele era um servo. Ele era comandante, claro, mas ele estava abaixo da autoridade do seu rei. E o seu rei, adorava um deus chamado Rimon. E ele era acompanhante desse rei. Quando o rei ia lá no templo de Rimon, Naamã deveria ir com ele. Quando o rei se curvasse diante de Rimon, ele também deveria se curvar. E ele, veja bem, ele se antecipa a esse fato e pede perdão. E pede perdão diante daquela situação que ele estava infelizmente vivendo, ou iria viver. Que o Senhor me perdoe quando isso acontecer. Mais uma vez, demonstrando que nós precisamos ter paciência com as pessoas. Calma, mais cedo ou mais tarde ela vai viver a luz que brilhou na vida delas. Alguns têm dificuldade. Tem pessoas que, ao ouvirem sobre o sábado, concordam com ele, que de fato deve ser guardado, mas dependem do emprego e não pode de imediato resolver a situação. Calma, tenha paciência. As pessoas vão conseguir, pela ajuda de Deus e pela força de vontade delas. E diante dessa situação, Eliseu respondeu assim: vai-te em paz. Isso não é uma autorização para que ele adorasse junto com o seu rei o deus Rimon. Não, ele estava dizendo aqui o seguinte: vai em paz, não em dúvida e incerteza. Vai em paz. O Senhor Deus vai trabalhar contigo da mesma maneira que ele trabalhou até agora. E assim ele foi rumo ao seu país com aquela grande bênção na mão. O maior milagre não foi nem a cura física, mas o fato de ele ter dito: esse servo, esse homem que nunca mais oferecerá outro holocausto a outro Deus, a não ser o Deus de Israel. E foi alcançado. Tá vendo, querido amigo, querida amiga? É isso, Deus está pedindo para que nós possamos ser a ponte para alcançar pessoas ricas e poderosas, mas quando elas virem, elas terão uma luta muito grande para praticar exatamente aquilo que eu e você praticamos pela palavra, aquilo que Deus pede. E nós, com amor cristão, devemos ter paciência com elas, orar por elas, apoiá-las, testemunhar. Isso não quer dizer que nós iremos aprovar o que elas estão fazendo de errado, ao contrário daquilo que foi revelado a elas. Não, nós não estamos aprovando, nós estamos tendo paciência. Cada pessoa tem o seu tempo determinado para que todas as coisas se encaixem e elas consigam viver em paz com Deus de acordo com o conhecimento que lhe foi transmitido. Nesse processo, a oração é fundamental. Ore bastante para que as pessoas realmente aceitem mudar de vida e fazer reformas na forma de pensar e na forma de agir. Vamos orar? Querido Pai, nos ajude, Senhor, a termos essa paciência. Muitas vezes queremos que as pessoas se convertam no piscar de olhos e às vezes não é assim que acontece. A nossa própria experiência não foi assim, né, Senhor? Porque nós precisamos de um tempo para que possamos ajustar todas as coisas e foram ajustadas e hoje estamos vivendo a luz do Evangelho e essas pessoas precisam ter a mesma paciência e nos ajude a tê-la. Em nome de Jesus, amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.